Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. No episódio de hoje, a gente traz uma teoria da conspiração que ronda o Bitcoin. Será que o Bitcoin foi criado pela CIA? A gente vai debater sobre isso nesse episódio. Eu sou a Cacá e aqui comigo está a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola Bitcoin Only. E além desse podcast, você também pode aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, no Instagram, em nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. O nosso curso mais completo, completão, assim, que é para quem não sabe nada e também para quem já entende de Bitcoin, mas quer se aprofundar, é o Bitcoin Starter. E tem cupom de desconto para você que acompanha a gente aqui nas redes. É só você clicar no link aqui embaixo, se inscrever digitando o cupom, é o Satoshi15. Cupom Satoshi15. E aí você ganha 15% de desconto para se inscrever e estudar, mergulhar no Bitcoin com a gente. Carol, que história é essa, hein? Será que o Bitcoin ele foi criado pela CIA? Por que a galera acha isso e espalha esse food? Boa. Esse food é primo irmão do Putin criou o Bitcoin, né? Governos criaram o Bitcoin. Só que a CIA ela tem uma relação um pouco mais próxima, assim, porque não é a CIA, o governo americano, porque a NSA, que é outra agência americana, né? Deixa eu pegar aqui as siglas do que cada uma representa, tá? A CIA é é a Agência de Inteligência Americana e a NSA é a Agência de Segurança Nacional. Então, essas duas entidades, elas têm uma relação forte com essa teoria da conspiração, porque a NSA, a Agência de Segurança Nacional, ela foi responsável por desenvolver muitos protocolos de criptografia, inclusive a família das SHA, e o Bitcoin usa SHA-256, começou e foi desenvolvida, não que ela tenha sido criada pela NSA, mas ela tem grandes partes que foram desenvolvidas pela NSA, inclusive algumas funções de hash. E por que isso aconteceu, né? Isso já é uma tecnologia antiga, dos anos 50. Começou lá naquela época de Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, em que o governo americano interceptava muitas mensagens criptografadas, especialmente de Rússia, enfim, guerras da época dos anos 50 também, Segunda Guerra Mundial, Japão e Europa e tudo mais. Então, era uma necessidade quebrar essas linguagens de guardar segredos na comunicação. Porque a criptografia ela é isso, né? Ela transforma uma mensagem, tipo, meu celular é vermelho, em códigos. Então, ao invés de ser, Kaká, me envia o meu celular vermelho, vai vir 65JFK51, exemplo tosco, tá? Mas é como tu transforma uma mensagem em um código que outra pessoa que não sabe como descriptografar aquele código não vai saber que mensagem é, vai só ver um monte de dado aleatório. E isso é a criptografia, é uma tecnologia, inteligência de pegar um código e converter, né, destravar ele, descriptografar na mensagem original. Só que, enfim, como tem esse vínculo da NSA com a criação e o desenvolvimento da criptografia por causa dessas questões históricas, dizem que então, quem sabe foi o governo americano que criou o Bitcoin, sabendo que o dólar ia morrer no futuro, assim eles iriam criar um sistema de dinheiro digital que eles podem ter domínio, inserir um backdoor e lá na frente ter ainda mais poder, tratando como se fosse algo não correlacionado a eles. Então, esse é o cerne dessa teoria da conspiração, e tem muita gente que agora que Estados Unidos quer colocar Bitcoin nos seus caixas, está revivendo isso no sentido de, viu só? É deles! Eles estão sendo os primeiros a adotar e tudo mais. E aí eu acho que a gente pode começar a entrar no que é fato, o que é mentira por trás dessas afirmações. Um detalhe importante, Carol. O Bitcoin não usa só criptografia. Ele usa diversos outros mecanismos na sua criação, né, no seu protocolo. Que inclusive são open source. Então, é exatamente esse o ponto. Então, a criptografia, ela é uma das tecnologias que faz parte do Bitcoin, mas não só isso. E aí, quando a gente para pensar, né, como que Satoshi Nakamoto chegou no Bitcoin, e aí dizem que o Satoshi também trabalhou para a CIA e NSA no passado, que é um agente infiltrado que jogou Bitcoin no mundo, mas se a gente para olhar todas as tecnologias envolvidas, a gente tem timestamp, tem função de hash, tem proof of work é utilizável, né, chaves públicas e privadas, árvores de Merkle, e principalmente questões que não são só tecnológicas, mas monetárias e de efeito de rede, a descentralização, ser um protocolo P2P. Quando a gente começa a ver, por mais que a NSA,
enfim, tenha participado em algum ponto ali no desenvolvimento de ferramentas criptográficas, tem outros conceitos que eles não participaram. E é por isso que a gente tem trazido e tem ficado cada vez mais claro, enfim, para todo mundo, que Bitcoin não é só resultado dos últimos 15, 16 anos que ele está rodando. Bitcoin, na verdade, ele é fruto de cerca de 50 anos de pesquisa em criptografia e redes digitais, mas também em milênios de evolução na concepção de propriedades monetárias. Da gente como civilização, escolhendo e apontando através das nossas escolhas qual é o dinheiro melhor, que propriedades que armazenam riqueza são essas e que podem ser replicadas digitalmente. Então, o Bitcoin é uma confluência de tudo isso. Então, não é só a criptografia essa parte aí que a NSA colaborou, né? Então, são várias tecnologias e é fruto também de diversos anos de aprendizado sobre como criar um dinheiro digital. E da mesma forma, né, Satoshi Nakamoto, bom, podem afirmar qualquer coisa sobre ele, porque ninguém sabe quem ele é. Então, qualquer coisa serve, sabe? Carol, aí está o centro da questão. Por que que inventam que Bitcoin foi criado pela CIA? Ok, tu trouxe aqui algumas razões por isso, mas também é porque ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Então, surgem todo tipo de teoria da conspiração possível. Agora, na semana passada, a gente teve uma aula ao vivo com os alunos. A gente faz uma vez por mês uma aula no Zoom para tirar dúvidas, né? Então, os alunos, a galera do Bitcoin Starter, que se inscreve no Starter, pode falar diretamente com a gente. A gente debate sobre o que quiser sobre Bitcoin, né? Sobre as notícias, sobre dúvidas do curso. E veio uma mensagem de uma aluna falando que só espero que o Elon Musk não seja o criador do Bitcoin e tal. Então, assim, como não tem um criador conhecido, o imaginário, ele assim, o céu é o limite. A galera fica imaginando quem que é o criador. Já surgiu que é o Putin, já surgiu que é o Elon Musk, né? Também por essa relação do Elon Musk com o governo americano, né, e por ele já ter se manifestado diversas vezes sobre Bitcoin e criptomoedas. Já se imaginou, então, que a CIA então, estaria por trás da criação do Bitcoin, Ralph Finney, aí o Nick Szabo, outros personagens, né? Mas até hoje ninguém descobriu quem é Satoshi Nakamoto, se é uma pessoa, se é um grupo. Inclusive, tem ainda as teorias da conspiração que dizem que são aliens, né? Ou alguém que veio do futuro. Tem de tudo, porque o céu é o limite a partir do momento que ninguém sabe quem é. E isso é muito louco também. Aí é outro podcast, né? Tipo, ficar aqui pensando nas profundezas de quem que é Satoshi Nakamoto, né? Mas pelo fato de Satoshi Nakamoto ter um conhecimento abrangente sobre economia, sobre mercado financeiro, sobre história monetária, história do dinheiro e sobre questões de tecnologia, né, criptografia e outras ferramentas, e conseguiu unir todos esses conceitos, né, time chain, e pegar todos os aprendizados de outras pessoas que já tinham testado outros projetos no passado. Ele conseguiu unir tudo e criar algo tão único. É isso, fica um mistério e as pessoas acham que, bom, é alguém infiltrado, alguém que tem informações privilegiadas, alguém que sabe muitas coisas que a humanidade não sabe, né? Então fica nesse imaginário. Só que o próprio FBI, né, já pesquisou, já foi atrás de quem é Satoshi Nakamoto. Tu lembra na época, acho que foi 2014, 2013, foram atrás do Dorian Nakamoto. Cara, já surgiram diversas investigações para tentar descobrir quem é Satoshi Nakamoto. E até hoje não se tem uma conclusão, não se sabe quem é Satoshi Nakamoto, de tão bem feito que essa pessoa, o grupo, fez. E eu acredito que é uma pessoa, porque tem aquela história, né? Um segredo onde dois sabem, um tem que morrer, né? É horrível esse ditado popular, né? Esse conhecimento popular aí, mas é isso, quando tem mais de uma pessoa que sabe de um segredo, acaba vazando, né? Alguém vai vazar. E eu digo, certamente não é um brasileiro, porque isso aí já teria vazado na primeira semana. O brasileiro não sabe guardar fofoca, né? Então, assim, eu acredito que seja uma pessoa mesmo, por incrível que pareça, uma pessoa assim, muito genial que conseguiu fazer essa junção toda. Porque senão já teria vazado essa informação, alguém teria vazado isso, sei lá. Aí é eu, né, dando a minha opinião dos vazamentos aqui de quem poderia ser Satoshi Nakamoto. Mas é isso, existe um grande mistério, por isso também algumas pessoas acham que pode ser algum governo ou alguém da CIA. Por essa inteligência, né, que essa entidade americana tem. Sim, total, porque... E pelos interesses, né? Porque a gente para pensar, nossa, Satoshi foi tão altruísta, criou uma rede que compete com as potências globais, desmonetiza e desfinancia governos e o poder que os bancos centrais têm,
acaba com fronteiras financeiras, então é extremamente poderoso, as pessoas ainda não entenderam o quão poderoso isso é, porque Bitcoin não é de país nenhum, mas também está em todos os países, é quase como uma força da natureza digital financeira, sabe? Todo mundo pode usar, enviar para quem quiser, sem pedir permissão para ninguém, e que principalmente resolve o principal problema financeiro no mundo hoje, não deixa nenhum governo roubar sua população através das impressoras de dinheiro, diluindo o poder de compra e usando a seu benefício através da engrenagem Fiat, né, do efeito Cantillon. Então, assim, é tão profundo, robusto e simples, e tão óbvio de alguma forma, porque ele ele une várias tecnologias que já estavam disponíveis numa coisa só, que se fica pensando, né? Nossa, quem é essa pessoa? E só pode ter sido um grupo, e se era uma pessoa, era muito genial. Então fica esses vai e vem de especulação, né? Mas voltando à CIA, acho que agora a gente pode partir para o ponto de por que, enfim, a gente acha que não foi a CIA. Porque se a gente parar para pensar, todas aquelas invenções e desenvolvimento de criptografia dos anos 50 até os anos 80, eles demoraram cerca de 20 anos para liberar a informação. Então, assim, eles só liberaram depois que a guerra já tinha passado, depois que não havia nenhum interesse por trás da criação daquela tecnologia, porque já foi usada. E aí as pessoas, né, os cypherpunks do passado começaram a criar vários protocolos de dinheiro digital e os outros do passado não deram certo porque não eram descentralizados. E Satoshi, inteligentemente vendo esses erros de protocolos anteriores, percebeu que a liga que faltava para unir e para criar um protocolo que desse certo seria justamente a descentralização e justamente a ausência de um criador conhecido. Porque é isso. Iriam pesquisar a vida dele, fazer 1000 presunções sobre Satoshi Nakamoto, iriam pressionar ele, perseguir, inclusive, para que ele falasse coisas sobre o protocolo, ou iriam simplesmente tirar ele do mapa, como tentaram fazer com Dorian Nakamoto, né? Antes que o protocolo crescesse, pega o criador, faz ele de alguma forma dar algum depoimento que, enfim, acabe com o protocolo, que tente tirar Bitcoin do ar, ou de alguma forma tentar influenciar na rede. E também por isso que eu acredito que Satoshi saiu de cena e é muito bom que ele tenha saído e não volte nunca mais. Porque se mantiver no imaginário, é muito bom para o Bitcoin. Porque, ao mesmo tempo, é paradoxal, porque por mais que Satoshi volte, ele não teria nenhum poder mais sobre a rede. Então, isso é muito interessante. Então, o ponto, voltando à CIA, e vou chegar depois no Satoshi de novo, é que os meios como os governos fazem as coisas é totalmente fechado, cheio de backdoors, a portas fechadas, é uma cultura de desenvolvimento totalmente oposta da cultura que Satoshi trouxe para o Bitcoin. Então, eu não acho que foi a CIA, porque essa cultura estaria impregnada, como se fosse realmente uma política de governo ou um produto de uma empresa, que são modelos centralizados de mundo hoje. O Bitcoin é o oposto de qualquer modelo de produto ou de política de governo, porque ele é totalmente open source, ou seja, qualquer pessoa pode verificar. E é por isso que se sabe que é muito improvável que haja qualquer tipo de backdoor, ou seja, qualquer mecanismo oculto do Satoshi ter poder sobre a rede, porque há 16 anos, desde que o Bitcoin foi criado, tem gente verificando a rede em tempo integral e em tempo real, e qualquer pessoa pode baixar o protocolo e verificar por conta própria. Ou seja, não precisa confiar em ninguém. Agora tu olha políticas de governo, eles decidem tudo a portas fechadas e depois que está decidido, colocam para a população o que está decidido e as pessoas têm que cumprir. Né? Então existe uma engrenagem do Estado que é feita para controlar as pessoas. E as pessoas não têm muitas vezes opinião ou chance de opinar sobre essas políticas sociais. Muito menos na criação do dinheiro. As pessoas não podem opinar na política monetária do Banco Central. As pessoas não podem opinar no que os bancos fazem com o nosso dinheiro. A gente não tem liberdade nesse sentido. E Bitcoin, ele quebra essas estruturas, oferecendo o máximo de liberdade nesse sentido. As pessoas, então, não vão ser mais diluídas via inflação imprevisível. A inflação do Bitcoin é previsível e limitada. Vai chegar um momento que vai acabar a inflação do Bitcoin, ele vai se tornar deflacionário. E ao mesmo tempo que tu sabe, de antemão, como é que vai ser essa política monetária dele, 120 anos à frente. Coisa que banco central nenhum e governo nenhum oferece. Então, a cultura por trás do Bitcoin, trazida pelos cypherpunks do passado, ela é o oposto do que os governos praticam. Então, esse é um dos primeiros pontos, né? E mesmo que a CIA tenha criado, sei lá, vamos supor, tá, é verdade, a CIA criou o Bitcoin. Nem eles teriam mais controle sobre a rede, porque já descentralizou. Não tem como, mesmo que eles, enfim, tenham uma versão com backdoor do Bitcoin já existe um mecanismo de consenso que se as pessoas não quiserem rodar
X versão, quando a CIA voltar, digamos assim, as pessoas vão se manter na versão anterior, seguindo o consenso atual. Então, eles não têm mais nenhum tipo de controle sobre a rede, nem CIA, nem Satoshi se voltar. Então, é isso que significa a descentralização. Não existe nenhum ponto de falha, nenhum ponto de domínio, e as pessoas podem participar do protocolo que quiserem. Já tentaram copiar Bitcoin, enfim, centenas de vezes, nenhum protocolo conseguiu copiar e substituir ele. E é o mesmo mecanismo quando a gente fala de criadores que podem voltar para assombrar os usuários do Bitcoin. Mas cada usuário tem soberania sobre seu node. Então não precisa seguir ninguém caso o Satoshi volte, caso a CIA reivindique que ela que criou o Bitcoin, porque eu não duvido, né? Eles podem tentar usar esse food, essa teoria da conspiração a seu favor. Muitos espertos podem inverter essa narrativa para tentar fazer parecer que é real, assim como o Craig Wright tentou fazer. Ele usou alguns papéis que ele já estava estudando quando era desenvolvedor de criptografia para justificar que ele era Satoshi Nakamoto, quando não era. Ele estava só mentindo e tentando, através de captura legal, ou seja, usando o judiciário britânico para isso, para processar os devs, para tentar evitar que as pessoas rodassem os nodes, para tentar tornar Bitcoin através do judiciário de processos que intimidavam parte da rede, né, a não propagar o Bitcoin original e sim propagar o produto dele, como se o produto dele, o Bitcoin SV, fosse o original. Então o Bitcoin já passou por vários ataques e tentativas de captura regulatória, tentativa de captura corporativa, tentativa de captura legal, nenhuma deu certo por causa dessa resistência à censura, resistência ao monopólio, resistência a que um único player seja responsável e tenha poder sobre a rede. Então, seja no passado, ou seja agora, se surgir alguém reivindicando isso, muito provavelmente não vai dar certo, não vai funcionar. E se tiver algum código, algum backdoor, alguma coisa assim, já teria sido percebido pela rede de alguma forma, né? E mesmo que surja, vai o quê? Vai fazer uma mudança no consenso? A rede não vai topar seguir a mudança do consenso sugerida por uma entidade que surge, enfim, tempos depois. Então, por isso que eu acho que é só um food, é só uma teoria da conspiração tentando pegar um fragmento de informação, tipo, a NSA tinha envolvimento com criptografia. Claro, por questões de guerra, não por causa do Bitcoin. Inclusive, criptografia foi proibida nos anos 50. Era considerada uma arma de guerra. Se as pessoas tentassem desenvolver mecanismos criptográficos, elas poderiam ser presas ou, de alguma forma, multadas. Era considerada uma ferramenta restrita ao governo. E como hoje em dia isso, enfim, é uma daquelas tecnologias que não tem como segurar, é open source, as pessoas usam, inclusive para proteger, as empresas usam, inclusive para proteger, enfim, rede social, WhatsApp, tudo tem criptografia hoje em dia, né? Acho que como tu falou, Carol, esse é mais um food que espalham sobre Bitcoin. Existem vários outros, né? Eu anotei aqui para não esquecer nenhum deles que são os mais comuns, por exemplo, que Bitcoin é pirâmide, que Bitcoin é coisa de golpista. Os próprios governos, né, alguns anos atrás, ficavam espalhando isso, que Bitcoin é usado por criminosos para lavar dinheiro, numa ideia de que Bitcoin seria anônimo, né? Que tinha uma privacidade de identidade, que Bitcoin é bolha, que Bitcoin gasta muita energia. Esse foi um dos últimos foods, assim, do último ciclo, que bateram muito nessa tecla e que a gente teve que fazer aula no Bitcoin Starter. Inclusive, tem uma aula completa só sobre esse tipo de food e sobre vários desses aqui, esses que eu estou trazendo. Tem a aula explicando cada um, detalhadamente, cada um te explicando para que você não caia nesse tipo de papo. E porque os foods, eles não vão parar por aí. Não vai ser o food da pirâmide, de que é golpe, de que é bolha, de gasta energia, de que vai a zero. Esse foi um dos primeiros, né? Porque desacreditavam totalmente o Bitcoin, que era uma moedinha da internet, era só uma invenção banal, era uma coisa que não ia durar muito tempo, que era super especulativo, que ia zero logo mais. E aí, aliás, lá no nosso Instagram ainda hoje, eu vi esse tipo de mensagem. Ah, isso aí logo vai virar pó, isso aí vai virar nada. Tem gente que ainda acredita que Bitcoin vai a zero, né? Ainda espalham esse tipo de coisa, principalmente com essa ideia do surgimento de computador quântico, que o computador quântico vai quebrar o Bitcoin, e aí o Bitcoin vai perder valor porque ele vai a zero. Todos esses foods, galera, estão explicados lá no Bitcoin Starter para quem quiser ter uma explicação aprofundada sobre cada um deles, do porquê que são foods e não são factíveis, né? Não são coisas que vão acontecer de verdade ou que não são reais, como é o caso do Bitcoin, gasta muita energia e vai quebrar com a energia do planeta, e o planeta vai ser um lugar pior por causa do Bitcoin, porque o Bitcoin vai sugar toda a energia do planeta, etc.
Então, se você quiser entender realmente como o Bitcoin funciona, a história do dinheiro, a história, né, como o Satoshi Nakamoto uniu todas essas tecnologias, como o Bitcoin foi criado, em que momento da história que o Bitcoin foi criado, e, enfim, se quiser se aprofundar no Bitcoin, só se inscrever no Bitcoin Starter, tem tudo isso. Carol, sabe uma coisa legal que tu trouxe aqui, que me chamou muita atenção e faz todo sentido, assim, realmente, existe uma diferença gigantesca da cultura governamental, que são essas agências secretas e tudo às escondidas. A gente não sabe, por exemplo, não tem informações do que está acontecendo, do que está sendo falado, por exemplo, nos bancos centrais, né? Não sabe o que está acontecendo nos backstages dos governos, né? Como que eles estão criando as coisas. Inclusive, aqui no Brasil tem esse gov.br que dá um monte de falha, um monte de treta, dá um monte de problema, e a gente não sabe como... Vazamento de informações, a gente não sabe qual é o código desse site aí. A gente não é open source. Ninguém consegue verificar e melhorar esses sites, enfim, é tudo a portas fechadas, né? Isso é completamente diferente da cultura cypherpunk, que justamente é onde Bitcoin nasceu, dentro da cultura cypherpunk, dentro de fóruns, com código totalmente aberto, quando o Bitcoin valia zero. Era uma ideia que Satoshi Nakamoto lançou, botou lá o código para todo mundo olhar e começou a rodar a rede depois que esse código foi para o ar. Então, assim, começou rodando valendo zero reais, 0 centavos de dólar, não tinha valor algum, ninguém sabia nem se ia dar certo, se ia ser adotado, se alguém ia achar aquilo ali, aquele projeto interessante. E ali os cypherpunks, galera da criptografia e galera que é entusiasta de tecnologia que estava nesse fórum, começou a trocar ideia, debater aquele protocolo, aquele projeto, aqueles códigos, e a coisa começou a ir para frente. Mas até então, ninguém sabia se de fato ia ter valor. E olha só no que se transformou. Então, não faz sentido a CIA criar um troço que contra ela mesma, né? Não faz o menor sentido se tu for pensar numa lógica. Por que a CIA, que é do governo americano, criaria uma moeda descentralizada, um projeto, uma tecnologia descentralizada, open source, queria de frente com o sistema financeiro global, contra o próprio sistema financeiro americano? Por que a CIA faria isso? Não faz o menor sentido. Total, seria... Enfim, os Estados Unidos hoje têm o controle da impressora do mundo, né? O mundo inteiro demanda por dólar, tem reserva de dólar, tem títulos americanos. Tu criar um ativo que vai competir com isso é um baita tiro no pé. Então, realmente, eu concordo contigo. Os incentivos não estão alinhados para que o governo americano criasse um Bitcoin. Algo que é infinitamente melhor do que o dólar, porque o incentivo é que os Estados Unidos, como sempre fizeram via força bélica e apontando um tanque para os países, forçasse o uso de dólar, seja vinculando a energia, o petróleo, ou vinculando a proteção bélica. Tipo, usa o dólar, compra nossos títulos, que a gente vai te defender. Se alguém tentar invadir teu território, a gente vai bombardear. E aí que começaram também as guerras por procuração, pelos interesses em riquezas locais ou alianças locais, né? Então, é totalmente contra-intuitivo que os Estados Unidos criassem um Bitcoin. Seria muito mais confortável para eles seguir com o dólar, com a cultura do dólar e com... Eles já são uma potência, por que eles iriam criar algo que afeta eles como potência, né? Só que agora, de fato, o governo americano há muito tempo vem perdendo confiança justamente por essa engrenagem econômica. E, enfim, a gente já tem vídeo aqui sobre a fraude Fiat, né? Como o governo americano inicialmente usou o ouro para ganhar confiança globalmente e lá em Bretton Woods convenceu todo mundo a lastrear suas economias no dólar. E aí, tempos depois, no choque Nixon, em 1971, Nixon acabou com o lastro no ouro, e essa quebra de confiança que deveria acontecer na época não aconteceu, porque eles seguiram amarrando a commodities globais, né? Então a confiança que se tinha nas propriedades monetárias do ouro começou a ser vinculada, na verdade, à economia americana. E aí isso me vem muito, a gente sempre fala sobre isso, acho que a gente nunca trouxe para o podcast esse papo. Galera que assistiu Game of Thrones, lembra que a família, acho que era Lancaster, nome dos que defendiam todo mundo, eram os mais poderosos em guerra, que, enfim, do Game of Thrones, eles só eram poderosos porque eles diziam, e todo mundo tinha confiança, de que eles iriam honrar com as dívidas deles. E a mesma coisa dos Estados Unidos. É quase que uma projeção dos Estados Unidos, né? Porque a família é como se fosse a princesa e o príncipe da Disney, assim, o cabelo deles, as armaduras, é aquela coisa bem Disney, assim. E eles apoiam todas as alianças na possibilidade de pagar a dívida.
mas em algum momento, essa dívida, ela, como está inflando infinitamente, em algum momento ela não vai ser paga. E é aí que a confiança se quebra, e é aí que está todo mundo exposto. E é contra isso também que Bitcoin protege tanto, que no primeiro bloco tem lá a citação do Satoshi, né? Chancellor on the brink of the second bailout for banks. Ou seja, chanceler britânico é a caminho do segundo resgate aos bancos. Então, bancos falidos estão sendo resgatados com o dinheiro impresso pelo Banco Central, desmonetizando e diluindo todo mundo, toda a população, para salvar os amiguinhos do rei. Os bancos que fizeram operações exageradamente arriscadas e agora estão imprimindo dinheiro, deixando todo mundo mais pobre, com menor poder de compra, para salvar essa aliança política, governos e bancos que são unha e carne. Bitcoin quebra com essa aliança, porque disso tu não precisa de um banco central para criar dinheiro e tu não precisa de um banco para entregar valor para as pessoas. O Bitcoin é uma rede monetária independente e um sistema de criação de valor independente apoiado justamente na conversão de dados aleatórios e energia numa informação irreplicável, imutável, descentralizada. Eles não têm como lutar contra isso. Então seria muito contra-intuitivo o governo americano fazer tudo isso e ainda lançar de forma aberta e gratuita para o mundo, sabe? Se eles criassem, eles iriam cobrar por isso. Eles iam dizer, beleza, criamos essa coisa magnífica, compre títulos americanos. Era isso que eles iriam fazer. Então, por isso que pra mim não faz o menor sentido, Cacá. Eu acho que com isso a gente desmanchou o FUD de que Bitcoin foi criado pela CIA. Se você tiver mais argumentos que você acha que são suficientes para alegar que Bitcoin foi criado pela CIA, comenta aqui embaixo, vamos debater essa teoria da conspiração, vamos ver se você tem argumentos melhores aqui, né? Porque eu acho que é isso, Bitcoin é justamente debate, é esgotar os assuntos, é muito interessante, né? Acho que também por isso que as pessoas gostam de se encontrar e debater. Inclusive, se você não conhece Bitups, que é o nosso projeto de educação open source aí, presencial, tá rodando o Brasil. Na próxima semana tem no Maranhão, já teve em Porto Alegre, em Belém, tem em Chapecó, Foz do Iguaçu, Curitiba, já teve em Belo Horizonte, e em São Paulo também, em Ribeirão Preto, Piracicaba. Se você quiser ser um anfitrião e hospedar um Bitup, um evento presencial de Bitcoin, para ajudar a educar outras pessoas aí na sua cidade, se inscreva em bitups.org. A área Bitcoin, ela apoia esse projeto, inclusive ajuda fornecendo materiais, ajuda dando um suporte, divulgando seu evento. Então se inscreva lá, você vai passar por uma seleção, se for aprovado, você entra para o grupo de anfitriões e começa então a fazer esses eventos presenciais na sua cidade, ou também se você pode apenas participar desses debates que acontecem nesses Bitups. A agenda está lá no site bitups.org. Porque é isso, quando a gente começa a debater sobre Bitcoin, Carol, a gente às vezes pega um assunto, que é o que a gente faz aqui no podcast, e, cara, fica horas. Geralmente a gente fica entre 40 minutos e uma hora aqui com vocês, debatendo isso, mas eu tenho certeza que se a gente estivesse num grupo, e vocês que estão nos ouvindo aqui estivessem juntos, a gente poderia ficar o dia inteiro debatendo isso. Vai abrindo diversas dúvidas e abas e possibilidades, e teoria da conspiração, e volta para os fatos. É uma loucura, né? Então tem muita coisa para ser comentada, debatida, trocada, e você pode, aqui no podcast, comentar aqui embaixo e debater com a gente. Mas é isso, cara, eu acho que com todos esses argumentos que a gente trouxe, eu não acredito que Satoshi e o Bitcoin, Satoshi tenha parte da CIA, seja parte da CIA, ou que Bitcoin tenha sido criado pela CIA. Também não sei quem foi Satoshi, quem é Satoshi. Também nem sei se quero saber. Tem uma curiosidade lá no fundo, mas na verdade, no fundo, também não quero saber, porque eu acho que isso não seria bom. Não seria bom para o Bitcoin que Satoshi aparecesse, ia criar mais um monte de FUD. Por mais que Satoshi não tenha nenhum poder sobre a rede está totalmente descentralizada e Satoshi não tem poder sobre a rede, né? Então, assim, por mais que ele aparecesse, não faria diferença na rede Bitcoin, mas talvez no curto prazo ali sim ia mexer, né? Porque todo mundo ia achar que Satoshi tem algum poder e até todo mundo entender que não tem poder nenhum, e isso ia dar uma maior confusão. Eu prefiro acreditar que Satoshi veio do futuro, que não sei, ou que já não está mais aqui, que de repente foi Ralph Finney e não está mais, né, na Terra presencialmente em carne e osso. Mas não sei. Da CIA, eu acho que não tem nada a ver. Tanto não é que Satoshi sumiu justamente quando Gavin Andresen foi convidado pelo governo americano a explicar o que era Bitcoin. E Gavin Andresen era um dos devs que estava ali na época debatendo junto com Satoshi, com a galera de devs que estava desenvolvendo o Bitcoin, né? Os primeiros adotantes, usuários e mineradores da época foram esses devs do passado. Então, quando o Gavin Andresen falou
no Bitcoin Talk, que ele vai lá falar com o governo americano, explicar o que é o Bitcoin, que é algo revolucionário, Satoshi, eu não lembro exatamente o comentário, mas deu a sensação que, tipo, Bitcoin não deveria se envolver com governos. Deu 2 semanas, deu um tempo curto ali, e ele sumiu. Avisou que estava saindo do Bitcoin, que ia lidar com outros hobbies dele, não era hobby a palavra, mas com outras coisas que ele está desenvolvendo, e beijo, tchau. Então, se ele fosse do governo, isso mostra que ele não queria se envolver. Ele não queria estar presente se uma entidade como essa começasse a supervisionar e botar os olhos sobre o Bitcoin. Se ele fosse alguém do governo, ele ia achar ótimo, ia estimular ainda mais essa interação. Então, acho que esse é mais um dos pontos que tu falando, eu me lembrei desse ponto, e que talvez se conecte com o governo americano e com o CIA, com essas entidades aí governamentais americanas. Então, mais um ponto, o sumiço dele neste momento de aproximação é também um sinal, né, do quanto ele não queria essa aproximação no fim das contas. É isso aí, pessoal. Obrigada por tudo, pela audiência, por confiar no nosso trabalho. Quer mergulhar no Bitcoin? Acessa lá a nossa plataforma, areabitcoin.com.br, Bitcoin Starter. Tem informação sobre tudo que tem dentro do Bitcoin Starter para você mergulhar com a gente. Lembrando que tem uma aula ao vivo por mês. Então, a próxima é final aí de abril. Se você se inscrever, já participa, já vai estar com a gente debatendo todos esses assuntos. E a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast. Nunca esqueçam, opt-out.